daqui e o pessoal do YouTube. Amém, amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que alegria, né? Que alegria, mais uma vez, estarmos aqui, né? Vou pedir ao pessoal que possa desligar os microfones, né, para não dar eco, e vamos fazer uma leitura inicial, como sempre fazemos na nossa reunião de doutrinária, né? E vamos ler do livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que foi aberta ao acaso, a 134, busquemos o equilíbrio. Diz assim, no livro de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar com ele. Aliás, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotemos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não, entretanto não se confia a rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, a morte do corpo. Consciente do poder que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angelicais. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por deviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos, naturalmente, ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Então é isso. Busquemos sempre o equilíbrio. E para nos ajudar nessa busca do equilíbrio, né, a gente sempre recorre à oração, essa conexão com Deus. Então, vou convidar a todos para a gente fazer a nossa oração inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, esse divino amigo de todas as horas. Vamos colocar na nossa tela mental a figura do meigo Rabi da Galileia, sorrindo e nos convidando para ir até ele. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, todos cansados e sofredores, que eu vos aliviareis. Esse convite que nos fala tão forte ao fundo das nossas almas, dos nossos corações, é um convite de promessa, de equilíbrio para todos nós, de alívio para esse fardo pesado que nós imaginamos carregar, mas que nós sabemos que nenhum fardo é colocado em nossas costas além daquilo que podemos suportar. Por isso, Mestre, nós te agradecemos pelo amparo que sempre não nos falta. Agradecemos ao nosso bom Deus
pelos desafios, pelas lições que a vida nos propõe, porque sabemos que é para o nosso bem, é para a nossa transformação, para a nossa mudança, é para o nosso crescimento espiritual. Por isso, mestre, nós te agradecemos pelas alegrias, pelos momentos felizes do cotidiano, mas também nós te agradecemos também pelos momentos difíceis, pelos momentos da dor, pelos momentos das dificuldades que a vida nos propõe. É um convite à mudança, à transformação, a dar um passo além, às vezes, ao comodismo que nós nos encontramos, ao medo temerário, onde a coragem nos visita pelas palavras de amor e paz que aprendemos no Evangelho. Muita paz, muita luz para todos nós. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos, para fazermos as nossas reflexões no campo da mediunidade, no campo da obsessão, da tarefa mediúnica. E nesta noite, para a nossa palestra, exposição de 30 minutos, e depois para um pinga-fogo, que são perguntas e respostas, que todos podem participar, teremos o tema A Reunião Mediúnica, o papel de cada um integrante. Então, convidamos Luiz Fernando Rodrigues para estar a postos, nos brindando aí suas reflexões, para que possamos assim aprender um pouco mais sobre esse tema. Luiz, a palavra é sua. Ajeitar o cabelo aqui, para ficar mais bonito. O cabelo está sempre bonito, Luiz. Ele está mais branco, né? Mas tem jeito. É o tempo, Boa noite, é verdade. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para acompanhar? Tá bom. Bom, o tema, então, é reunião mediúnica, ok? É o papel de cada integrante. E nós adotamos como bibliografia o roteiro da apostila da FEB, que trata da formação de médios, da educação da mediunidade na casa espírita. Tem um capítulo que fala justamente sobre esse assunto, em torno da página 142 do roteiro número 1, do programa 1. Então, nós vamos seguir esse roteiro, essa fonte bibliográfica, e vamos colocando algumas coisas da pouca experiência que temos na área mediúnica para enriquecer aquilo que o livro já nos traz. Bom, o assunto ele é muito importante porque a parte prática do espiritismo, a parte chamada científica do espiritismo, é justamente a mediunidade. A mediunidade faz parte do aspecto mais importante da doutrina, no sentido de que foi ela que nos trouxe a oportunidade de conhecer o mundo espiritual. Foi o fenômeno mediúnico que despertou-nos para essa realidade que sabíamos de ouvir dizer, mas nunca tínhamos tido uma oportunidade de ter uma interação mais direta, de forma metódica e organizada, fora das fileiras das religiões tradicionais, que também participam dessas experiências dentro de suas práticas. O fenômeno espírita, ele então nasce fora dos arraiais das religiões convencionais e se embrenha em assuntos espinhosos, colocando-se como científica. E a mediunidade é esse aspecto da doutrina que toca esse lado do interesse humano, a ciência. Deixando de lado questões menores sobre o que é ciência, vamos seguindo, então, pelo pensamento espírita e estudar hoje um pouco sobre o funcionamento de uma reunião mediúnica, especialmente o papel dos integrantes de uma reunião mediúnica. Antes de começar, nós precisamos fazer um apanhado de alguns conceitos importantes que estão na doutrina espírita. Nós entendemos que existem
3 tipos de reuniões mediúnicas, segundo os livros do Pentateuco kardeciano. Nós observamos que é chamado de tipos de reuniões mediúnicas, mas quando a espiritualidade trata desse assunto, na verdade está dizendo sobre o caráter das reuniões mediúnicas. Por que dizemos isso? Porque a palavra caráter é mais apropriada para determinar justamente isso do qual ela vem falar quando chama de tipos de reuniões, que são 3. São as reuniões mediúnicas frívolas, as reuniões mediúnicas experimentais e as reuniões mediúnicas sérias, também chamadas de instrutivas. Então, nós entendemos que nessa divisão nós estamos lidando com o caráter da reunião e não com o tipo, porque o tipo da reunião mediúnica, como nós temos hoje em funcionamento nas casas espíritas, são assim chamadas reuniões de desobsessão, reuniões de tratamento físico e espiritual, reuniões de educação mediúnica, principalmente. Então, essas são, na verdade, os tipos de reuniões mediúnicas que nós temos funcionando atualmente nas instituições espíritas. Mas o caráter das reuniões mediúnicas, vamos dizer assim, ele é determinado não pela companhia dos espíritos, mas pelos integrantes da reunião mediúnica. São chamadas reuniões frívolas aquelas que comparecem espíritos que vêm participar de forma a não trazer um conteúdo realmente que venha trazer benefício para quem participa dessa reunião. Geralmente, espíritos brincalhões ou nada sérios, que têm outros propósitos que não levar ao esclarecimento e ao crescimento dos participantes. Mas essa frivolidade desses espíritos decorre dos integrantes da reunião, que se entretém com esse tipo de presença espiritual e fomenta, por causa disso, essa aproximação. Nós entendemos que os espíritos superiores, eles não se ocupam de um grupo que não revele um caráter de seriedade em suas atividades no trato com a espiritualidade. O problema não é a falta de assistência, mas, na verdade, o envolvimento e engajamento é o que move os trabalhadores ligados à atividade mediúnica. A própria bibliografia, ela diz que você pode dizer que tem uma reunião séria, porque as pessoas são sisudas, de expressão fechada, mas, na verdade, os propósitos não são dessa qualidade. Ela se reúne não com o interesse de crescimento interior. Há outros interesses que as mantêm ali integradas. E nós vamos falar sobre isso em particular, dizendo que o que define uma reunião séria é que ela esteja embasada no conhecimento espírita. Esse é o divisor de águas. Uma reunião séria é aquela que, ou instrutiva, é aquela que adota o pensamento espírita. Isso parece para nós chocante, de alguma forma, porque o que não é espírita, então, não é sério? Essa que é a questão. Veja bem, quando nós estudamos o espiritismo, nosso modo de interação e entendimento das coisas muda radicalmente. O valor dos ritos, das palavras, o valor de algumas práticas místicas, fantasiosas, elas caem por terra. Simplesmente porque nós entendemos que toda formalidade, toda forma de exercício, de cerimônia, ela não garante a presença da espiritualidade superior. Então, existe um equívoco muito grande ao achar que uma reunião mediúnica é séria simplesmente porque ela é realizada numa casa espírita, sem a
a bagagem espírita, sem o estudo da doutrina espírita, ela não tem esse predicado, essa qualidade de seriedade. Por isso que a formação dos trabalhadores da área mediúnica é continuada, o aprendizado é constante. E para garantir a nossa seriedade numa reunião mediúnica, nós temos que a doutrina espírita nos traz, modificando profundamente alguns setores de nossa vida pessoal. A forma não estão separadas da prática mediúnica. A forma e o conteúdo participam juntas numa reunião séria. Não basta ter a aparência de seriedade, você tem que ter a doutrina espírita como base, como plataforma para a atividade mediúnica. Isso não é preconceito. Isso é justamente o conhecimento do que seja o mundo espiritual, de forma científica, como nós defendemos no nosso pensamento espírita. Entendemos, então, que muitos espíritos podem trazer informações contraditórias com respeito àquilo que a doutrina propõe. E nós devemos ter a capacidade de distinguir e discernir o que é doutrinário e não é doutrinário. E isso é uma coisa que depende de nosso domínio em cima dessa área. Para ter uma interação eficiente e satisfatória com o mundo espiritual, precisamos, então, estar a par, com controle, com domínio do conhecimento que o mundo espiritual nos deixou com as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, que encerra a filosofia espírita, e os demais livros que são todos eles fundamentais no entendimento do que seja a realidade depois da morte. Conceitos como céu e inferno, alguns espíritos podem defendê-lo em suas falas, em suas participações. E nós vamos respeitar isso como opiniões e percepções de uma realidade que está baseada em crenças. Mas nós entendemos que o que ele descreve não é um fato, mas uma realidade construída pela sua ideologia, pelas suas crenças dominantes. E isso é muito importante a gente perceber, que não fazemos um enfrentamento de crenças dos espíritos, porque o propósito de uma reunião mediúnica séria é ajudar a espiritualidade, se for o caso, porque algumas vezes nós é que somos beneficiados com os auxílios que nos chegam da espiritualidade superior, orientando-nos ou ajudando-nos no atendimento das demandas que chegam à casa espírita. Bom, nós entendemos, então, que as reuniões frívolas e as reuniões sérias ou instrutivas são muito distintas pelo aspecto da presença ou da ausência do conhecimento da doutrina espírita. Isso modifica muito a nossa cabeça. Eu não posso participar de uma reunião mediúnica sem ser, de fato, uma pessoa que estuda o espiritismo. Senão, seria uma Maria vai com as outras. Que um espírito diz, que um médium, sob a influência de um determinado espírito, diz e confirma e confia naquilo do espírito, pode não ser verdadeiro. E como é que eu vou saber? Então, a seriedade, ou seja, o entendimento profundo da doutrina espírita, é um divisor de águas. Isso não quer dizer que nós não possamos dialogar com espíritos que têm estereótipos, se apresentam com roupagens de linguagem, de trejeitos e de hábitos, diferentes daqueles que nós estamos acostumados na reunião mediúnica da casa espírita. Não é uma questão de preconceito, é uma questão de entendimento de que algumas das práticas elas não são eficazes por aquilo que eles dizem, mas pelas leis que regem a atividade espiritual entre os dois mundos, o físico e o espiritual. E é justamente o conhecimento dessas leis e não dos mecanismos, das fórmulas, das fantasias, que se obtém realmente resultados, embora esses espíritos acreditem ao uso de uma ou outra formalidade, o efeito que eles defendem. Então, isso é uma coisa importante. E os espíritos não conhecem tudo porque são espíritos.
Daí a importância da revelação espírita, que é, na verdade, um estatuto de maioridade, uma mudança profunda na nossa capacidade de interagir com a realidade espiritual, porque nós alcançamos um grau de entendimento diferenciado dos tempos passados, mesmo que até hoje ainda vigore muito dessas ideologias sobre as interações com o mundo espiritual. Nós não vamos entrar em comparações, porque o tempo não permite, e nós, então, vamos falar um pouquinho sobre as reuniões espíritas experimentais. Eram muito comuns nos tempos da codificação, reuniões que procuravam testar a realidade do mundo espiritual. Então, geralmente, nas reuniões de efeitos físicos, de materializações, se buscava atestar que uma força que vinha de um plano diferente do terreno, do material, que era o autor dos acontecimentos, como a plasmagem de mãos em cera, e outros objetos que eram produzidos, e a cera previamente aquecida era utilizada para fazer moldes de mãos, de pedaços, de objetos, de corpos e qualquer outra coisa que fosse pedido. Essa moldagem à cera era um fenômeno muito comum no passado, nas reuniões de materialização. Evidentemente que houveram outras formas de reuniões experimentais. Na atualidade, nós não testamos e não buscamos a comprovação da realidade espiritual. Já chegamos a um ponto de entendimento de que temos material suficiente documentado para quem quiser realmente se convencer, se quiser se convencer. Mas não quer dizer que não haja, na prática mediúnica, a experimentação. Nós mesmos, em nossas atividades mediúnicas, aprendemos muito experimentando, testando e verificando a eficácia de teorias e ideias durante os diálogos com o mundo espiritual. Então, são experiências que, além do acolhimento e atendimento das demandas que chegam, nós também temos a oportunidade, muitas vezes, de verificar algumas ideias, testar algumas hipóteses, aplicar algumas técnicas, como, por exemplo, técnicas de regressão de memória e experiências como, por exemplo, levar o espírito, durante o fenômeno mediúnico, a ter percepções, como se houvesse realmente uma projeção dele a distâncias muito grandes, e coisas assim. Então, nós testamos algumas ideias e verificamos se elas funcionam ou não. Então, numa reunião séria, ela pode também ser experimental, desde que caiba ao princípio dominante, mais importante da reunião, que é justamente a caridade. Não fazemos reuniões mediúnicas na casa espírita para a mera experimentação, mas nós usamos a experimentação quando há espaço e oportunidade. Então, eu gostaria de prosseguir. Eu tenho um pequeno roteiro aqui, e já que nós falamos sobre os três caráteres de reuniões, queremos dizer, então, que, como nós falamos, nós chamamos de tipos de reuniões mediúnicas, essas três, né? Que é a desobsessão, que é o diálogo com os espíritos em condição de sofrimento, das mais variadas formas, e nós procuramos, então, levá-los a uma mudança de estado mental, e essa reunião ela é muito importante para o esclarecimento da espiritualidade, que muitas vezes está apegada a acontecimentos danosos no seu passado e que perseguem algumas pessoas que são as suas atuais vítimas. O tratamento de físico espiritual é aquele tratamento em que nós auxiliamos a recuperação das pessoas que trazem dificuldades na recuperação da saúde, e acompanhamento clínico também procura a casa espírita para potencializar os recursos oficiais da medicina. E a educação é uma parte importante e fundamental da atividade da casa espírita, que é justamente aquela de
preparar e manter o corpo de trabalhadores da área mediúnica em condições de fazer os atendimentos que chegam às portas da casa. Okay? Então, nós entendemos que, sendo esses os tipos de reunião, não há muito o que acrescentar, e antes de falar sobre os integrantes, e querendo acelerar um pouco o assunto, podemos dizer, então, que no estudo da ciência espírita, ou seja, da mediunidade, no livro dos médiuns, existe um tratado profundo sobre o assunto, o mais completo, escrito até hoje, de nosso conhecimento. Sem dúvida nenhuma, ele permanece atualizado, embora tenha sido escrito no século XIX. Nós entendemos que o estudo dos médiuns, da pessoa dos médiuns, o estudo dos tipos de fenômenos principais, efeitos físicos ou efeitos inteligentes, como aqueles em que o médium participa com a sua subjetividade, acrescentando o menos possível aquilo que os espíritos se propõem a transmitir, seja pela psicofonia, pela psicografia. Então, nós entendemos que esses dois grupos são os grupos que caracterizam mesmo os tipos de fenômenos que ocorrem numa casa, seja efeitos físicos, sejam efeitos inteligentes. Os efeitos físicos ou de materialização, na atualidade, estão concentrados no socorro da reunião de cura ou de fortalecimento físico e espiritual. Nós não nos ocupamos mais com os métodos de moldagem de cera ou os testes de escrita direta e outros métodos do passado. Então, os fenômenos de efeitos físicos estão orientados para a caridade, para o auxílio aos que trazem necessidades de tratamento físico e espiritual. E, evidentemente, que quando nós falamos sobre a importância de uma unidade de corpo numa reunião mediúnica, nós também queremos dizer que existe uma prática que nós mantemos na casa espírita, que é justamente a de regrar as manifestações dos espíritos, a fim de que não haja comunicações simultâneas. Quando nós recebemos um fenômeno de cada vez, seja por este ou aquele médium, todos os outros trabalhadores da reunião, eles estão empenhados e envolvidos na sustentação da atividade socorrista que pode estar acontecendo ali naquele momento. Quando nós temos mais de uma reunião, mais de uma comunicação, melhor dizendo, mais de uma comunicação simultânea, nós então estaríamos também impedidos de fazer essa unidade e essa concentração de todo o grupo para um caso a cada vez. E a eficácia e a eficiência dos atendimentos se revelam maiores quando você trabalha um comunicante espiritual por vez. Quando nós temos mais de uma comunicação por médiuns diferentes ao mesmo tempo, é quando se dá a nível de complementação. Enquanto um médium pode estar fazendo um fenômeno de psicofonia, ou seja, o fenômeno de a voz, de emprestar a voz, de falar e transmitir os pensamentos do espírito, a psicofonia, um outro médium pode estar enriquecendo o drama e esclarecendo alguns aspectos daquele determinado espírito através da psicografia. Então, nós vemos que estamos fazendo um atendimento ainda em casos em que há dois médios trabalhando simultaneamente. Todo o corpo está ainda concentrado naquele que chama mais atenção, que é justamente quem ocupa a voz. A psicografia é sempre silenciosa e quase sempre passa desapercebida, se não por quem está do lado do médium psicógrafo. Então, essa questão da unidade, ela é essencial. E é até uma recomendação da apostila, da federação, mostrando realmente que
a prática espírita na casa de Guilherme Ribeiro, ela é coerente com aquilo que nas demais casas do movimento espírita se realiza. Entendemos, então, que haveria prejuízos em comunicações simultâneas. Por isso que nós, na prática mediúnica, no processo da educação da mediunidade, junto com a espiritualidade superior, isso é organizado. E, com o tempo, há uma sincronia tão bonita que, muitas vezes, o espírito já está em outro médio, a ponto de, a qualquer momento, vir a eclosão do fenômeno durante a reunião. Mas, enquanto não chegar a sua vez, o médium fica nesse estado de reservado, segurando a comunicação, e consegue fazê-lo muito bem, associado também com o seu orientador espiritual, que mantém essa condição, porque algumas vezes sustentar uma ligação mediúnica para o médium é muito difícil. Mas, numa situação normal, isso acontece na casa espírita, sem maiores atropelos. Por exceção, pode acontecer algo assim, mas, no geral dos casos, as reuniões elas são todas endereçadas ao atendimento por vez dos comunicantes. Não existem comunicações simultâneas nas reuniões mediúnicas. Uma coisa importante também, quando nós chegamos a esse ponto de nossa fala, é lembrar que a posição em que os membros da reunião ocupam, elas podem ser muito importantes ser bem explicados. Embora existam dois tipos de trabalhadores principais numa reunião mediúnica, que são os médiuns ostensivos, aqueles que realmente têm a mediunidade à flor da pele, aflorada, os integrantes da mesa, eles são responsáveis pela sustentação vibratória da reunião. Porque quando vem alguma entidade, algum espírito, trazendo suas dores e suas emoções em desalinho, o grupo todo funciona como uma espécie de capacitor, que ele modula essas expressões emocionais, filtrando e contendo um pouco e ajudando o próprio médium que está sendo utilizado para controlar a emotividade e as palavras do comunicante, do espírito comunicante. E aí nós vemos que os chamados médiuns de apoio, eles são justamente aquelas pessoas que dão a sua contribuição através das preces, do pensamento para o mais alto e da busca realmente de concentrar-se, mantendo o pensamento voltado em oração, em coisas boas, para que as emoções, às vezes, que desaguam na reunião mediúnica, não venham a causar abalos. E cabe, algumas vezes, ao presidente da mesa, também chamado assim, o dirigente da mesa mediúnica, observar que alguns comunicantes, eles trazem um estado de sofrimento e de ignorância tão grande que, muitas vezes, é melhor poupar o médium de uma comunicação prolongada quando ele sente que não vai haver uma efetiva tratamento daquela entidade que vem trazendo os seus conteúdos de sofrimento. Então, nós nos preocupamos em manter a harmonia da mesa mediúnica. E para manter a harmonia da mesa mediúnica, nós temos que entender que alguns assuntos podem produzir alguma comoção nos demais participantes. E essa pessoa que dirige a reunião tem que observar alguns movimentos dos demais que às vezes começam a revelar ou impaciência, ou irritação, ou uma emotividade qualquer, que então exige que nós controlemos a duração da manifestação. E, nesse momento, né, depois de terminado esse tipo de comunicação, é que é necessário recuperar a harmonia do grupo. Por isso que o uso de cânticos é essencial na prática da mediunidade para as entidades que estão carregando sofrimento
mental, sofrimento emocional. E essa harmonização, então, é como se fosse intercalada entre as comunicações, justamente para manter, vamos dizer assim, uma vibração superior para mantermos encarnados, ajustados às energias emocionais superiores que a espiritualidade que dirige o trabalho está promovendo. Então, compete a nós ajudarmos a espiritualidade a manter as condições ideais para o socorro dos comunicantes que vierem à mesa mediúnica. Estamos falando principalmente de reuniões de desobsessão, como vocês podem ver, porque na reunião de tratamento físico e espiritual, embora haja também médiuns de apoio e médiuns ostensivos, no comum dos casos, como se trata de um paciente, ou melhor, um assistido por vez, pode acontecer de mais de um médium e participar e ajudar no atendimento do assistido. E acontece que, algumas vezes, há algumas orientações por um dos médiuns para falar diretamente ao assistido que está em tratamento na sala de fortalecimento físico e espiritual. E nós entendemos, então, que, embora haja mais de um médium ajudando no tratamento de fortalecimento físico e espiritual, há um atendimento por vez. E se houver alguma comunicação, será através de um dos médios mais sensíveis para uma psicofonia, por exemplo, ou uma psicografia, que também pode acontecer ligado ao paciente, ao assistido, melhor, em questão. Então, nós percebemos que as reuniões são um pouco diferentes, mas a questão da unidade persevera, permanece a mesma, e é muito importante a postura do trabalhador nos dias de atividade mediúnica. Nesses dias em que antecedem, nesse dia que acontecem as reuniões mediúnicas, a pessoa que lida com o mundo espiritual, ele tem que ficar com a sua atenção redobrada, porque as atividades socorristas, elas cobram de quem se presta a esse tipo de caridade uma vigilância muito grande para que os acontecimentos menos felizes do dia não venham a comprometer a sua atividade no dia, no horário da reunião, E por conta disso, muitas vezes passamos por situações que, promovidas pela espiritualidade sofredora, que procura causar obstáculos à qualidade das reuniões mediúnicas. Um corpo de trabalhadores consciente é aquele que já tem na disciplina, na prática, no dia a dia, o respeito aos dias de reuniões mediúnicas. Cobra-lhes uma mudança de comportamento que vai se tornando cada vez mais sedimentado na sua conduta, facilitando cada vez mais que ele não sinta os sobressaltos e as dificuldades da vida comum aliada à caridade com o mundo espiritual. Portanto, as pessoas que se prestam a essa atividade são pessoas que estão sobrecarregadas, além das coisas comuns, com esse cuidado que tem que ter, porque nós lidamos muitas vezes com dificuldades aumentadas por causa da assistência espiritual que a casa espírita presta a tantas pessoas. E o panorama que nós vamos encontrar no entorno da casa espírita, nos dias de reuniões mediúnicas, é muito distinto. A população dos espíritos, conforme a natureza da reunião, é muito distinta. Nas reuniões de terça-feira, por exemplo, como é feita em nossa casa, nos dias de tratamento físico e espiritual, as energias da casa espírita, elas são de uma qualidade muito diferente. E são, portanto, aquelas em que exige mais atenção, porque a contaminação com os pensamentos
distorcidos, negativos, pode causar sérios danos aos atendimentos programados na noite. E nas reuniões, por exemplo, dedicadas ao atendimento da dependência química, que estão ligadas à desobsessão, assim como nas sextas-feiras, também dedicadas à desobsessão, o panorama da população espiritual é diferente. E, evidentemente, que a desarmonia ela é uma coisa que pode ser observada até mesmo por nós, encarnados, nos acontecimentos da casa espírita. Mas isso se deve à natureza da população espiritual, muitas vezes, que afluem no entorno da casa espírita, nesses dias em particular, em que assistências importantes são programadas e que muitos espíritos querem impedir o tratamento daqueles que carregam os transtornos da obsessão. Então, nós entendemos que a vivência com a mediunidade torna-nos pessoas mais cuidadosas com a nossa conduta e mais cobradas, portanto. E é importante que a posição que os trabalhadores ocupam durante a reunião mediúnica pode se dar de duas formas, de forma passiva ou de forma ativa. Não é suficiente estar na reunião. Isso é a condição passiva, de estar presente. É necessário ter uma posição ativa, ou seja, de atenção, uma atenção que é construída com um entendimento da gravidade do que seja uma reunião mediúnica, que não se permite a dispersão dos pensamentos, o desvio de alguns pensamentos podem atrapalhar a nossa capacidade de doação e de colaboração na atividade socorrista, sejam médiuns ostensivos ou médiuns de apoio. Então, a posição passiva ela não é suficiente para garantir uma qualidade na reunião mediúnica. E o engajamento e o empenho de todos os trabalhadores da reunião mediúnica é uma segurança à atividade mediúnica, que quanto mais atentos o grupo, mais forte é o grupo e mais pronto ele fica para os atendimentos mais difíceis. Eu recordo-me de um tempo em que nós recebemos certos irmãos que eram líderes de comunidades no mundo espiritual e que o médium ele começou a pronunciar o nome do espírito, que eu não vou repetir, e aquilo ali causava uma certa reação que parecia ter uma força muito destrutiva no ambiente, como se aquele nome tivesse carregado de alguma malignidade. Esse espírito ele foi resgatado, embora fosse um espírito de liderança de um povoamento espiritual negativo, e ele ficou por algum tempo em nossa casa espírita. Pouco depois, nós percebemos que o movimento da casa estava um pouco desorganizado, as atividades, alguns acontecimentos no dia a dia, no curso da semana, revelaram realmente coisas desagradáveis, né? E os espíritos nos contaram que aquele espírito que estava internado na casa, por medida temporária, ele precisou ser retirado, porque os seus antigos companheiros, em forma de um grupo muito numeroso, estava realmente fazendo todo um movimento, causando um bombardeio muito sério na casa. Então ele foi deslocado da casa espírita, onde permaneceu por alguns dias, para uma outra instituição no mundo espiritual. A dificuldade de fazer o translado dele precisou dessa logística. Ele teve que ficar na casa por algum tempo, porque a casa espírita ela é como se fosse uma fortaleza do ponto de vista energético. Embora nós possamos, encarnados, entrar e sair pelas portas da casa, há um bloqueio magnético espiritual segundo a evolução dos trabalhadores, dos frequentadores da casa. E os espíritos mais endurecidos, eles não encontram condições de fazer o que querem em nossa casa espírita por causa dessa energia melhor, que é mantida com a colaboração de todos os encarnados. Não é falta de assistência espiritual,
é a condição dos encarnados. Então, atendimentos dessa ordem são exceções que a gente observa e que a gente poderia contar um ou outro caso que ilustra bem a dramaticidade de uma atividade, às vezes, de uma reunião mediúnica, que nós podemos ir para regiões de socorro em que exige dos trabalhadores muito equilíbrio. E a gente não vai entrar em detalhes para não impressionar as pessoas, mas é importante que o trabalhador, ele, com o tempo, ele venha se talhando, ou seja, se aperfeiçoando na prática do autocrescimento, da evangelização, para garantir a condição dele permanecer trabalhador da casa espírita, para ele não sofrer com dificuldades pessoais por conta das atividades socorristas que ele presta. Imagine um profissional da saúde ou um profissional da segurança pública. No dia a dia de um profissional da saúde que lida com a doença dos outros e com, às vezes, estados emocionais muito fortes, sendo bombardeado a cada vez que recebe uma pessoa em seu consultório, em sua clínica. A saúde mental de um profissional da saúde, ela pode declinar se a pessoa não se cuidar. Um profissional da segurança pública também, no seu dia a dia, ele lida com uma parte da população muito difícil, e se ele não se cuidar, ele também pode perder um pouco o seu equilíbrio próprio. Então, nós percebemos que, assim como nas atividades profissionais que nós citamos, a atividade religiosa existe também essa preocupação de nós realmente cuidarmos de nós. Por isso que uma das grandes preocupações do departamento mediúnico é com o trabalhador mediúnico, porque sem o trabalhador mediúnico não tem atendimento, não tem acolhimento, não tem socorro aos frequentadores, aos assistidos da casa. E precisamos cuidar de nossos irmãos que arregaçam as mangas e se dedicam à atividade mediúnica, porque eles realmente fazem um trabalho, muitas vezes, sacrificial. Okay? Bom, já falamos demais. Eu acho até que o Sérgio estava querendo me cortar, né? Fez muito bem, mas eu acho que eu tinha encerrado também. Eu ia falar um pouquinho sobre a doutrinação, mas eu acho que a doutrinação não tem muito que acrescentar, senão que é uma experiência de levar o espírito a um estado melhor, para encaminhá-lo à espiritualidade, onde ele já se encontra, mas a espiritualidade superior, para continuar o seu esclarecimento. Em breves minutos, nós podemos despertar uma consciência adormecida, mas não promover a solução dos problemas daquele espírito atormentado, sofredor, mas dar condições para que a espiritualidade mais à frente, com melhores recursos, possa dar continuidade à restauração, ao reequilíbrio da mente do espírito manifestante. É isso que eu acho que temos que falar sobre o doutrinador. Terminei, Sérgio. Eu vou com a palavra para você. Excelente. O tema é instigante, o tema é muito interessante. Eu acho que uma só reunião é pouco. Com certeza nós vamos ter reunião mediúnica 2, reunião mediúnica 3, né? Para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse tema. De tudo que você falou, foi anotando algumas coisinhas aqui, dá para fazer mais 4, 5 reuniões. Né? Mas vamos fazer alguns questionamentos aí. Quem está participando aqui com a gente, pelo Zoom, alguém tem alguma questão, rapidamente, para fazer para o Fernando? Márcia, Amélia, Beto, Rita, alguém tem uma questão? Enquanto vocês estão pensando, eu posso fazer uma? Vamos lá? Fernando, como lidar com uma pessoa, por exemplo, um médium, iniciante, né, está chegando na casa espírita, empolgado, mas uma pessoa equilibrada, uma pessoa disciplinada, estudiosa, mas que ela não tem paciência de esperar o tempo necessário, de passar pela educação mediúnica, do estudo, de adquirir aquela sintonia, aquela harmonia com o grupo que já está maduro, que já está formado aquele feixe, né? Como lidar com essa falta de paciência de muitos médios novatos, iniciantes, que já quer adentrar na reunião mediúnica e trabalhar?
o cuidado com essas pessoas e a atenção com elas. Porque a boa vontade, ela está aí. Entretanto, a gente entende que um grupo, como por exemplo, imagine uma equipe que faz trabalhos difíceis, numa CTI, uma equipe médica. Então, existe toda uma sinergia, uma harmonia. Não é suficiente você ter habilidades, faculdades mediúnicas. É necessário que haja a combinação com os trabalhadores que já estão em atividade. E isso demanda o quê? Formação de laços de amizade, de simpatia, para que essa pessoa nova, ela realmente possa participar da corrente mental de forma simpática e não antagônica. Okay? E isso exige o quê? Um tempo de amadurecimento, de estreitamento de laços, que é relativo, depende de pessoa para pessoa. Então, não existe uma forma, uma regra rígida. O que existe é, na verdade, um cuidado de observar caso a caso. E nós temos na reunião de estudos da mediunidade uma preocupação que não é de estudar a mediunidade somente, mas a pretexto de estudar a mediunidade, nós queremos criar um corpo de trabalhadores harmonizados já, absorvendo os valores que a casa espírita tem no que diz a atividade mediúnica. Okay? Porque nós percebemos que existe alguma idiosincrasia, algumas coisas particulares de uma casa para outra, mas nós entendemos que, para manter as atividades de nosso lar espírita, ligados a assuntos tão espinhosos como a dependência química, os apenados e tratamentos difíceis e complexos, né, é necessário que nós tenhamos um grupo mediúnico bem sincronizado. Então, essa sincronia é que nós buscamos. E no trabalho de educação mediúnica, nós vamos favorecendo essa sincronia, que nós buscamos principalmente. É a harmonia entre o campo mental do trabalhador, para que ele possa somar e não subtrair na circulação de energias necessárias à atividade socorrista da Casa Espírita. Tá certo. Então, Luiz Fernando, em cima dessa pergunta mesmo, então há uma preparação para esse grupo, para essas pessoas que têm essa mediunidade, que realmente eles chegam assim com muita vontade, né? Ou às vezes até recebem, né, alguma entidade. E muitas das vezes eles vão para uma outra casa espírita, não kardecista, para poder desenvolver. Como é agido na nossa casa dessa forma? Quando eles já estão assim. A pergunta de Entendeu? César, acho que entendi, coincide com a sua, né? Está na mesma linha, na mesma pegada. Né? Eu aproveitei a deixa, já comecei a falar, já está de bom tamanho, né? O cuidado é com o grupo. O indivíduo, ele, na verdade, tem que se adequar ao grupo, e não o grupo ao indivíduo. Ok? Então, veja bem, a harmonia da casa ela tem que ser preservada. E todo membro ou candidato a membro, ele tem que se adequar ao grupo, e não o inverso. Okay? Então, veja bem, nós somos muito solidários, compreensivos, nós somos muito receptivos, okay? Mas nós seguimos esses comportamentos, esses procedimentos, visando a saúde, inclusive, desses médiuns novos. Okay? Porque não é brincadeira a atividade mediúnica. As pessoas pensam que eles ligam e desligam quando estão na reunião mediúnica, eles são médiums, quando eles saem da casa espírita, não são mais médiums. Médium é 24 horas. Então, veja bem, tem que ter toda uma atenção para que a qualidade da vida da pessoa seja ideal. Okay? Porque o médium está mais suscetível a colisões mentais, a acontecimentos, e ele tem que ter alguns mecanismos de defesa que têm que ser trabalhados e desenvolvidos para ele poder suportar essas variações de humor, de acontecimentos, de provocações do dia a dia, que podem abalá-lo emocionalmente, né? Até fisicamente, nervosamente, no seu organismo, até a nível de sistema glandular.
ok? Sistema excretório, ok? Aparelho digestivo e outras partes do nosso delicado cosmos orgânico. Então, a mediunidade não é só isso, perceber a realidade espiritual. Tem que haver também o entendimento de que o médium ele é muito vibrátil, ou seja, ele é dúctil. A plasticidade mental dele pode ser um problema para ele, se ele não tiver bem orientado e bem conduzido na atividade dele. Okay? E vocês percebam que, nesses tempos de pandemia, nós não tivemos intercorrências com os nossos trabalhadores da mediunidade. Ok? Porque houve a suspensão temporária da mediunidade. Eles continuam médios, mas a assistência espiritual fez com que eles tivessem a mediunidade suspensa. Ok? Para poupá-los do desconforto de ficar meses com essa sensibilidade e fazendo colisões e conexões no dia a dia, às vezes no confinamento do lar. Então, nós entendemos que nós estamos lidando com um aparelho psíquico sensível e precisa ser como um instrumento musical delicado, depois de bem afinado, ser bem guardado, para que ele não sofra o mau uso, né, de maus instrumentistas, de maus musicistas que queiram dedilhar suas cordas. Ok? Muito bem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque a sua pergunta é muito difícil, né? Mas eu tentei, você viu que eu tentei. Mais alguém? Alguma pergunta? O Marcos Lopes, pelo YouTube, perguntou assim: toda reunião ocorre uma comunicação com espíritos? Se não, o que é tratado durante a reunião? Atualmente, é raro uma reunião mediúnica que não tenha uma manifestação mediúnica. É raro, mas pode acontecer. E isso acontece por fatores que nós não temos controle. Costumamos dizer que nos dias que não acontece nenhuma manifestação mediúnica, a espiritualidade está fazendo algum tipo de atendimento em que nós estamos doando energia para isso. Mas nós não temos como dizer categoricamente que é sempre assim. Algumas vezes o grupo mediúnico não está bem. Ok? E por conta disso, quando os instrumentos musicais não estão afinados, não é bom começar o concerto. É melhor deixá-los quietos para afiná-los na próxima. Às vezes uma programação espiritual não pode ser realizada, justamente porque a condição humana nossa não é adequada para determinado tipo de atendimento. Então, são detalhes assim que a gente não pode esquecer, que podem criar manifestações mediúnicas. Quando não ocorre, nós ficamos cantando, orando, ok? Vibrando positivamente, para pelo menos nos curar, porque se nós formos os responsáveis pela falta de comunicação, nós estamos ali, então, fazendo um processo de tratamento coletivo, com a oração e com os cânticos. Tá certo. Mais alguém? André, tem mais alguma lá do YouTube também? Queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando a gente está na mesa mediúnica, né, como médico de apoio, você não é um médico comunicante, está ali dando apoio. Certo. E às vezes acontece dar sono. E você concentra tanto que você, para não fugir, né, seus pensamentos, acaba às vezes dando sono. Isso é ruim ou é alguma coisa que a autoridade está trabalhando ali? Bem, aí é a consciência do médico para fazer esse discernimento, Dilza. Porque muitas vezes nós dormimos é porque estamos cansados, ou não estamos bem, ou um dia difícil, ok? Mas pode acontecer, e acontece mesmo, que algumas pessoas apaguem na reunião mediúnica e tenham se preparado e feito todos os procedimentos, não é? Que fazem rotineiramente, de se cuidar, de ter descanso, ok? Alimentação adequada, não alimentação pesada que produz sono, enfim. E é justamente nessa hora que nós dizemos isso aí que você está falando, está havendo uma doação, ok? Então, aquela pessoa que
momentaneamente adormece, ela não está adormecendo, ela está fazendo um transe, ok? E ela está dando uma colaboração maior através, não sei de que jeito, pode ser através de energias pessoais, ok? E coisas que cada caso deve ser observado em separado, né? Então temos que ser muito honestos, né? E nosso sono não pode ser necessariamente porque estamos trabalhando, pode ser porque estejamos dando trabalho. Entendi. Porque muitas vezes, igual você falou, depois de um dia de trabalho, né, realmente você está um pouquinho, né, cansado mesmo. Mas aí eu já percebi assim, que eu ouvi o começo da reunião e o final. Eu falei, poxa vida, aonde foi que eu me perdi, que eu cochilei, que eu nem vi. Me deram um negócio tão automático que eu só lembrava que eu tinha ouvido o começo da reunião e depois, quando eu ia ver, eu falava, mas não era essa a comunicação que eu estava ouvindo. Aí já entendi. Então, eu adormeci e já estava no final já de outra, entendeu? Nós tentamos falar sobre participação ativa e participação passiva. Não é suficiente estar na reunião, ok? Tem toda a preparação, tem que ter um estado realmente de atenção, ok? Uma reunião mediúnica, ela dá muito prazer quando nós fazemos atendimentos, mas também é uma reunião que é 1 hora em média, né? E ela causa um cansaço, né? Então, são atletas. As pessoas que participam de reuniões mediúnicas são atletas da mediunidade, porque é 1 hora realmente sentadinhos ali, dando o seu melhor. Porque quebra a luz também, aí você relaxa um pouco, não sei, né? Por mais que você se concentre, né? Entendi. Muito bem. Mais alguém fazer alguma pergunta? Eu. Vamos aproveitar. Vamos lá, meu amor. Boa noite, gente. Cheguei atrasada. Esqueceram de mandar o link, mas vou aproveitar a carona aí. Colocaram em todos os... Não, eu não peguei esse link, mas vamos lá. Ganhar tempo. Que bom. Olha só, na palestra, eu e minha amiga já estivemos no Guilom, logo quando a gente chegou. Independente da gente ser médium extensivo, todos nós, independente de ser médios, né, e até os médios extensivos, nós somos energia, né? Até um médico que atende um paciente, tem paciente que ele sai pesado, porque trabalhou, puxou alguma coisa ali, né? Nós estamos ali acompanhados, querendo fazer o bem. E eu cheguei na palestra. Acho que uma segunda, aconteceram algumas coisas assim de... A minha amiga, a perna dela esquerda não parava de balançar, de bater. E ela queria sair violentamente, assim, da palestra. Eu segurei na perna dela, mentalizei, orei e pedi, né, aos mentores daquela casa que fosse alguma coisa espiritual que eu sabia que era para encaminhar. Aí eu tranquilizei, confiei e aí passou. Aí, uma outra vez, eu estava assistindo a palestra e eu comecei a sentir um peso nas costas. Daqui a pouco, alguém que estava atrás de mim começou a bocejar. Eu não percebi, mas a minha amiga percebeu. E aí, eu falei assim, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Era uma força, assim, muito ruim, uma coisa muito ruim, um peso parecia me tomando. Aí, eu abaixei a cabeça, aí a minha amiga saiu do lugar dela, né? Eu abaixei a cabeça, fiquei ali, não queria que ninguém encostasse em mim. Minha amiga foi, pegou na minha mão e começou a orar. E aquilo eu fui voltando. O que você acha, Luiz Fernando, com a sua experiência, que aconteceu? Porque o que você falou, que às vezes a gente está na reunião, está com sono, está cansado, uma noite, realmente isso acontece, né? Mas a gente tem que deixar as coisas muito bem separadas, para a gente não achar que tudo é físico ou que tudo também é espiritual, né? Beleza. Mas aí eu queria a sua opinião, o que você achou dentro dessas experiências? Tá, já, obrigado. Aconteceu aí no Guilom, tá? Na palestra. Não é estranho fenômenos desse tipo. Boa a sua pergunta, é muito boa a sua pergunta, porque acontecimentos desse tipo, de fundo espiritual, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. E numa reunião doutrinária, nós estamos já recebendo atendimentos de socorro.
espiritual. Uma assembleia dedicada ao estudo e o conhecimento da espiritualidade, do evangelho, da doutrina espírita, já é o tratamento. E muitas vezes nossas companhias, espirituais, elas não querem ou resistem à oportunidade de aproveitarem para crescerem espiritualmente. E algumas vezes, esses espíritos chegam mais tarde à reunião mediúnica e dizem, eu estava com fulano, com Beltrano, e não me deixaram ir embora, fulano foi embora e eu fiquei aqui, eu não consigo sair desse lugar, eu estou andando aqui, já tem dias, e eu quero ir embora. Quantas vezes nós não tivemos acontecimentos desse tipo? A espiritualidade, então, faz um acolhimento dessas presenças espirituais, e muitas vezes elas chegam à mesa mediúnica. Na maioria das vezes, nem passa pela mesa mediúnica, porque não é todo acontecimento, todo socorro espiritual que tenha que passar pela reunião mediúnica. A reunião mediúnica é só 1 hora, são 2 horas, 3 horas por semana, que são 3 reuniões da Casa Espírita dedicadas ao atendimento dos espíritos sofredores. Agora, certamente, a quantidade de acolhimentos e socorros não daria para ser feito em 3 horas, se fosse feitos, né? Então, muitos outros atendimentos são feitos que a gente nem sabe por quê. Possivelmente, você, ora, assistiu a sua amiga, ora, sua amiga te assistiu. E isso é uma coisa que, no dia a dia, a gente vai ficando mais consciente dessas coisas. E toda mudança súbita, como essas que você descreveu, sugerem uma interferência espiritual. E, às vezes, isso acontece no dia a dia e a gente não se dá conta porque não está com a antena ligada. Mas é justamente isso que é a educação mediúnica. Perceber que somos médium o tempo todo. Não necessariamente médiums extensivos, mas o tempo todo podemos estar absorvendo energias que nos pesam, que nos causam algum tipo de sofrimento, e que nós temos que usar o medicamento da prece, das leituras edificantes, do pedido de auxílio para alguém que possa, para a gente se recompor, porque as nossas energias elas sofrem um abatimento nessas colisões mentais. E você foi muito feliz, que hora você assistiu, hora você foi assistida. E é assim mesmo que nós fazemos na reunião mediúnica também, que nós nos ajudamos, né? Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. A Márcia quer fazer alguma questão, Márcia? Quero perguntar, sim. não? Pode fazer, quero. pode fazer. Eu quero saber o seguinte, Colano Pires fala que viver é um ato mediúnico. Por exemplo, a reunião mediúnica, ela tem a organização e tudo, né? Mas a postura do médium fora da reunião mediúnica, se viver um ato mediúnico, o médium está vivendo mediunicamente durante... Eu entendo assim, que é o processo de transformação, a vigilância, então ele tem que estar sempre pronto para o trabalho. É isso? Em qualquer momento, ele não trabalha só dentro da reunião mediúnica. É isso, Luiz Fernando? Por exemplo, ele não tem a mediunidade ostensiva dele no trabalho, porque isso tem que ser dentro da casa espírita, mas se viver um ato mediúnico, o médium tem que ter a postura mediúnica de estar prestando caridade em qualquer momento que ele puder, não dando passividade, mas ele usando a sensibilidade, usando o conteúdo que ele tem, né, a experiência que ele tem, o amor que desenvolveu no coração, porque, para mim, na base, a mediunidade, que Bezerra fala, mediunidade com Jesus é serviço ao semelhante. O médium tem que estar pronto a toda hora para estar... Posso? É isso? Sua pergunta é difícil. Eu gostaria de separá-la. Não, peraí. É assim, eu não sei se eu confundi. Eu entendi. Eu entendi. Você falou muito bem. Eu fiz um omelete. Não, fez não. Você quebrou bem os ovos, botou o tempero certo, está muito bom. Eu entendi. Você está fazendo uma colocação difícil, porque é boa. É isso que eu quero dizer. Não é? Tem 2 aspectos aí. Sim, o médium é só médium. Durante a reunião mediúnica, não. A faculdade o acompanha
Acontece que o médium que está ligado à atividade regular de uma casa espírita, ele tem um amparo do seu operador mediúnico, que é aquele que abre e fecha a torneirinha do fenômeno mediúnico. Então, esse operador mediúnico colabora para que o médium possa ter controle de suas percepções. Agora, isso não o impede, o médium, por descuido, ele, na verdade, fazer colisões com determinadas energias que ele não tem condições momentaneamente de suportar e passar por maus lençóis. Ok? Então, veja bem, nesse ponto, nós dissemos que casa espírita na reunião mediúnica, ok? E, no comum dos casos, os médiuns conseguem controlar isso, ok? Por quê? Porque eles fazem o medicamento da oração, fazem o medicamento das leituras edificantes, evitam situações e acontecimentos que eles saibam que vai dar problema mais tarde, ok? Eles se poupam de algumas aflições, ok? Então, eles buscam uma vida mais tranquila. E isso é que garante o autocontrole deles. Compreende? E, sim, nós fazemos caridade, mas não somente o médium, mas qualquer pessoa, mas não necessariamente com a mediunidade. Porque se você deixar... Nós estamos com um probleminha com a conexão do Fernando. Fernando, volta um pouquinho o que você falou, que a conexão caiu um pouco. Caiu? Eu estava dizendo há pouco que tem o problema também de o médium ele acabar ficando com o canal aberto todo momento. E isso traz sofrimento para ele. Okay? Então, há lugar para reunião mediúnica e há hora para reunião mediúnica. Okay? E cabe a ele também perceber que ele não pode ser, a qualquer lugar e a qualquer hora, porta-voz de espíritos, porque a vida pessoal dele fica muito conturbada. A espiritualidade percebe quando o encarnado tem faculdade mediúnica. E justamente essa é a parte do sofrimento inicial de todo médium, que é justamente a procura que os espíritos fazem para que ele perceba e transmita algum tipo de mensagem. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Então, ele tem que saber dizer o sim e o não, inclusive. Okay? Só para ilustrar isso aí, eu gostaria de contar uma história de uma pessoa que não é exemplo porque está muito acima da média humana. É uma história de Chico Xavier, que está no livro, na biografia de Marcel Souto Maior. Ele conta uma história em que Chico Xavier, no começo da atividade mediúnica dele, ele tinha uma população de espíritos que ficava o tempo todo às voltas com ele. E isso era acordado, isso era dormindo. Okay? Mas depois de uma certa faixa da vida em que estava estabelecida o seu mediunato, ou seja, que é a missão de médium, ele percebeu que em torno dele se formava ainda uma aglomeração, mas de olhos atentos e expectantes, e que mantinha uma distância respeitosa em relação a ele. Okay? Então, em vez de se sentir objeto desses espíritos, né, eles passaram então a acompanhá-lo à distância, sem aproximar-se dele, respeitando justamente essa condição que ele alcançou especialíssima de um médium missionário. Okay? E isso serve para ilustrar o que é a rotina do médium. Porque a gente não pode esquecer que os não médios não sabem o que é isso. Os médios é que podem entender o que estamos falando. Okay? Como dizia Chico, que beleza, né? Olha, gente, chegamos ao nosso final, né, da nossa reunião. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo fazer algum questionamento, fazer mais perguntas, mas vamos deixar para a próxima oportunidade, próxima quarta-feira, ou quando retornar esse tema. Esse tema é tão bom, né, tão interessante, vamos fazê-lo novamente mais à frente,
né? Então, vamos guardar essa questão para depois. A gente quer agradecer a todos, principalmente ao Fernando, por se disponibilizar, por trazer, compartilhar os seus estudos, a sua experiência, né, no campo mediúnico para conosco. Agradecer a participação de todas. Vamos pedir a Márcia daqui a pouquinho para fazer a nossa prece de encerramento. Ela já vai sintonizando e já vai se preparando. Lembrando que nós teremos temas como esse no decorrer das próximas semanas. Já temos enumerados aqui alguns temas que farão parte dos nossos estudos futuros, que nós estaremos ainda conversando com o Fernando sobre a possibilidade disso, principalmente sobre animismo, a gente falar um pouco mais sobre a questão da desobsessão, a questão dos fatores que levam à obsessão, as suas diversas faces, né, da obsessão, a questão mais específica na reunião mediúnica do dialogador da reunião mediúnica, do médium ostensivo, do médico de apoio. A gente pode, eu acho que minha imagem aí congelou um pouco, não sei se vocês estão me ouvindo bem, está tudo bem? Estão me ouvindo? Ah, tranquilo. A questão da educação mediúnica, né? Do médium que só trabalha na reunião mediúnica, às vezes não quer participar de outras atividades da casa, que faz parte do processo de educação mediúnica, as técnicas, né, utilizadas de desobsessão, a hipnose espiritual, a regressão de memória que foi citada por Fernando, a mediunidade de transtornos mentais, a mediunidade em crianças. Enfim, tem tantos temas para nós discutirmos à frente. Os temas que vocês estão já enviando para a gente, né, para mim ou para o Fernando, para ser discutido nas nossas quartas-feiras. Contamos com todos vocês para que possa, cada vez mais, a gente construir um estudo juntos, né, participativo, e que todos possam perder a vergonha de fazer pergunta, né, Márcia? Como ela participou conosco, e tantos outros, a irmã Adilza, né, e tantos outros que participaram hoje conosco. A gente passa a palavra, então, para o Fernando, os agradecimentos finais, né, Fernando? E depois passamos para a Márcia para o encerramento, lembrando que sexta-feira nós temos reunião de estudo do Evangelho. A participação de todos será sempre bem-vinda. Fernando. Agradecimentos finais. Eu quero, então, agradecer a todos, né, pela oportunidade. Deus possa nos abençoar em nossa caminhada, em nossos esforços de sermos úteis na casa de Guion Ribeiro. Que a bondade e a misericórdia de Deus seja sempre conosco, com todos nós. Muito obrigado a você. Márcia, por favor, sua prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Mestre Jesus, nos ajude a criar sempre espaço em nossas vidas para podermos estudar, aprender, mas acima de tudo, Senhor, a melhorar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Abençoa cada coração que está presente nessa reunião, que está ligado a nós, que possa receber essas vibrações amorosas, possa se sentir em paz e tranquilo, e ter a certeza que estudando nós melhoramos, se aprendemos, nós mudamos, e quando nós compreendemos realmente, nós deixamos de fazer o errado. Senhor, abençoa os nossos propósitos para que possamos cada dia nos tornar melhores. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Márcia. Quero agradecer também ao nosso querido André pela colaboração de sempre, pela participação. Agradecer a nossa querida Amélia também pela recepção sempre calorosa, ao trabalho do Rodrigo, né?
sempre antecipando a nossa reunião e sempre disponível. Enfim, a todos esses trabalhadores, a toda a colaboração de todos, a Rita, a sua colaboração, a Bernadette também. Enfim, a todos vocês, meu abraço caloroso e até sexta-feira. E até a você próxima. Também, Sérgio. Nós queremos agradecer a você, Sérgio, pela leitura. Obrigado, obrigado. Isso então, aí. Boa noite. Está aberto aí para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Amigos, ó, eu vou me retirar, próxima. tá? Um abraço a todos. Eu Beijo. também Tchau. Boa Beijo, noite. Amélia. Amélia, Hoje eu um também abraço. não vou poder Tchau, ficar tchau. mais, Descanso. mas Boa noite. pode continuar. Sem Tá joia.